Memorial das Sombras. Os Contos. De Fernando Witt. Vozes: Marisa Mainart e Carlos Denigro. Realização: Lunella Mídia e Diversos Produções. Ilunga. Em 12 de julho de 1725, Pierre Labache, capitão da Marinha Mercante belga, registrou em seu diário de bordo o relato do timoneiro José Almeida de Jesus Filho, único sobrevivente do ataque ao navio negreiro São José Paquete de África, de bandeira portuguesa. De acordo com o registro, devidamente preservado pelos descendentes de Labache, além do capitão, o autor da transcrição, outros 4 marinheiros belgas foram testemunhas oculares da magnitude da violência da chacina. O estado dos cadáveres encontrados fez com que estes homens relatassem aos outros marinheiros horrores inimagináveis. Mediante pesquisa realizada pelo repórter Jean-Yves Junet, o texto que se segue é tradução e adaptação fiel ao relato, originalmente escrito em dialeto flamengo, para os leitores do século XXI. Capitão Pierre Labache. Meu nome é José Almeida de Jesus Filho. Tenho 28 anos. Nasci e vivi no arquipélago de Cabo Verde até os meus 8 anos, quando fui aceito como aprendiz de nau mercante portuguesa. Sou timoneiro do São José Paquete de África há 12 anos. Agradeço ao Senhor por me resgatar da embarcação em que me encontrava. Confesso que a fome e a sede de tantos dias não me davam esperança de sobreviver perdido no Atlântico Sul. O que o Senhor e alguns poucos marinheiros, sob suas ordens, viram no convés onde eu me encontrava, gerou o terror supersticioso da tripulação desta embarcação belga. Permita-me contar-lhe o que testemunhei para convencê-lo a alterar a rota desta embarcação e navegar, o quanto antes, para o norte. Sob as ordens do capitão Antero de Bulhões e Silva, partimos do porto da cidade do Cabo por volta das 5 da manhã, quando bom vento fez. A carga era de 350 negros acorrentados nos porões do navio. Pela primeira vez, vi crianças serem comercializadas nas mesmas condições de adultos. O nosso destino, então, era o Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro. Devido à agitação que tomou conta da tripulação, o capitão exigiu silêncio e foi à proa verificar o que se passava. Éramos todos ali, sem exceção, experientes homens do mar. Eu mesmo contava, apenas naquele ano, 36 travessias do Atlântico como timoneiro, e confesso que temi pelo que ouvi. O nosso comandante era um homem de formação militar, semblante intimidador e conhecido pelo extremo rigor com que exigia a disciplina da tripulação. Capitão Antero, veterano de inúmeras missões no Oceano Índico, revelou apenas pela expressão a gravidade da situação. É notória a natureza supersticiosa dos marinheiros e o quanto narrativas fantásticas sobre monstros marinhos ou navios fantasmas perturbam o nosso sono. O que eu presenciei naquela noite superou tudo o que eu poderia imaginar. Do alto da gávea veio o alerta. Um galeão espanhol se aproximava a este bordo. Tal avistamento não nos impressionou. O que se seguiu, sim. Eu fui um dos primeiros a ouvir. A princípio, fiquei confuso. Na verdade, não acreditei. Não fazia sentido. Àquela distância da costa africana, seria impossível ouvir tal coisa. E é notório o baixíssimo valor comercial de um animal como aquele. O fato é que eu logo ouvi mais uma vez. E uma terceira e quarta vez. E toda a tripulação ouviu, então, o som alto e claro do uivo de um lobo. O galeão espanhol acelerava de maneira inexplicável contra o vento,
e em pouco tempo estava a menos de 15 metros de nós. Na proa do galeão, todos nós vimos uma criatura saída de um pesadelo. Uma criatura iluminada por tochas carregadas por crianças asiáticas, europeias e africanas. Um lobisomem. Um lobisomem nos apontava sua espada. Um lobisomem que atingia a altura de um quarto do mastro central da embarcação. Aterrorizada, toda a tripulação voltou-se para o nosso comandante. Aguardávamos suas ordens. O capitão Antero caminhou pelo convés e se aproximou do galeão infernal que se emparelhou a uma distância ainda menor da nossa embarcação. Ele encarou o lobisomem de espada em punho, que não fugiu ao seu olhar. Lado a lado, as duas embarcações navegavam à mesma velocidade. Notamos que as crianças, vestidas com túnicas longas e brancas, sorriam. As crianças não demonstravam medo. Duas delas, as menores de todas ali, as que não carregavam qualquer forma de fogo, abraçavam as pernas do lobisomem. O nosso capitão deu alguns passos para trás e nos encarou. Sua expressão era do mais assustador pavor. Ele tinha um terço entre as mãos e balbuciava palavras incompreensíveis. O lobisomem baixou a espada. Todas as crianças se afastaram. E do porão do galeão, vimos saltar feras em grande quantidade. Em pouco tempo, todo o convés do galeão estava tomado por tigres, leopardos, ursos, leões, lobos e guepardos. Em silêncio, os animais colocaram-se atrás do lobisomem. E assim que a fera silenciosa deu-nos as costas, ela, sem volver a cabeça para nossa embarcação, voltou o braço armado para trás e apontou a espada para nós. O lobisomem uivou. O uivo foi a ordem de ataque. Sem demora, tigres, leopardos, ursos, leões, lobos e guepardos saltaram. Como se voassem, venceram facilmente os poucos metros que separavam as duas embarcações e caíram sobre nós. Eu me agarrei ao timão, fechei os olhos. Não havia para onde fugir. Nossas armas se resumiam a 4 ou 5 mosquetes. Aceitei a morte. Por que Deus seria misericordioso com um cristão casado com uma moura? Eu ouvi os gritos dos que eram dilacerados. Nada me atingiu. Abri os olhos e me deparei com um convés tomado por corpos desmembrados, vísceras, sangue e o extremo sofrimento dos que ainda agonizavam sob a ação dos predadores. Ouvi os passos de um gigante às minhas costas. Sem largar o timão, ao voltar-me para trás, observei o grande lobisomem, indiferente à minha presença, passar por mim. A criatura se virou para o convés ao atingir a proa. Todas as feras sentaram-se em suas patas traseiras e, mais uma vez, se voltaram para o lobisomem como se esperassem ordens. Em silêncio, o lobisomem inclinou sua cabeça contra o peito e fechou os olhos. E assim que o fez, tombou para trás. Devido ao tamanho e peso do monstro, a madeira do convés reverberou. No local do impacto da queda, a madeira rachou e cedeu alguns centímetros, mas não o suficiente para criar um buraco que causaria a queda para o porão, onde estavam os negros que levaríamos para o Rio de Janeiro. Vi então o lobisomem tremer, agitar os braços freneticamente, bater a cabeça contra o piso do convés, uivar e gritar como um homem. Os 6 lobos que ali estavam correram para o seu mestre. Após cercá-lo, lançaram-se sobre o seu tronco e, mediante a ação de suas patas e mandíbulas, rasgaram-lhe o peito. Do interior do peito aberto do monstro, emergiram 2 mãos e braços humanos. A cabeça e o tronco de um homem negro, coberto de vísceras e sangue, saltaram da carcaça. Do galeão, de onde vieram as feras, as crianças em coro gritaram com alegria: Ilunga! Ilunga! Ilunga!
Os lobos sossegaram apenas quando o homem libertou-se completamente dos restos do lobisomem e colocou-se de pé. Todos os outros animais se aproximaram para limpá-lo delicadamente das vísceras e sangue com suas patas e línguas. Quando devidamente limpo, o homem libertou todos os 350 negros acorrentados nos porões do navio, os levou para sua nave e partiu. Como o último a saltar de nosso navio para o galeão, aquele homem negro encarou-me por alguns instantes, com seus olhos claros e expressivos. Havia uma razão para poupar-me. Caso sobrevivesse ao abandono no Atlântico Sul como timoneiro, eu era testemunha oportuna. O meu relato fatalmente repercutiria e, consequentemente, levaria o terror a outros navios negreiros. Em alto mar, permaneci dias a sós e em silêncio. Na embarcação à deriva, eu aguardei a minha morte pela inanição. Foram dias e noites em constante vigília. Não ousava dormir. Os poucos momentos em que o cansaço fez-me fechar os olhos por alguns instantes apenas fizeram-me recordar os detalhes dos horrores do que eu havia presenciado. Numa manhã, não sei exatamente quantos dias após a ação do lobisomem e suas feras, avistei este navio de bandeira belga.